Olá, pessoal do canal Assim é Fácil Matemática, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje estamos aqui para falar sobre polinômios, um assunto bastante trabalhado no ensino fundamental, em especial no 8º ano. Aí vem a primeira pergunta: o que será um polinômio? Qual o seu significado? Bom, polinômio ele vem de uma derivação grega, né? E a palavra poli significa muitos. A palavra nômios significa nomes. Então, polinômio significa muitos nomes, tá? E por que muitos nomes? Vamos pensar no seguinte: eu tenho um quadrado e esse quadrado eu quero saber a medida do lado dele. Quando nós não sabemos a medida de uma figura ou de alguma situação, quando não conhecemos um número, nós determinamos o x, né? E falamos que a medida, então, será x. Isso daqui é uma letra. Então, nós estamos trabalhando com nomes, tá? Ou seja, com letras. Veja o seguinte: alguns polinômios recebem nomes especiais. Por exemplo, um monômio. O que é um monômio? Mono significa um, tá? Então, monômio. Monômios, um nome. Eu tenho o x, eu posso ter também o 2x, posso ter o 3x, y, ou também 5a. Veja, eu só tenho um tipo de nome. O nome que eu estou trabalhando aqui é o x. O nome que estou trabalhando aqui é x. O nome que estou trabalhando aqui é xy. Ah, mas tem duas letras. Calma aí. Mas estão juntos, né? Ó, 5a. Isso é um monômio. Agora, binômio. Quando nós falamos que um time ele é bicampeão, significa que ele tem dois títulos, né? Então, binômio vem de dois, ou seja, nós temos dois termos. Temos o x mais o 1, ou, por exemplo, o x mais o y, o x mais 3a. Posso falar também que 3x quadrado mais o 5. Veja, existe uma separação dos nomes entre eles. Aqui, ó, eu tenho o x. O que faz a separação? A operação de mais, tá? A operação de mais ou de menos, vou colocar até outro exemplo aqui, faz com que possamos ter binômios, ou trinômios, ou polinômios. Poderia ter assim, ó, 3x menos 5. Quando nós temos o sinal de mais ou de menos, nós separamos em duas partes. A primeira parte aqui, que é o x, e a parte aqui, que é o número. Nesse caso, a parte do x, a parte do y. Aqui é a parte do x, a parte do a parte do x quadrado, a parte do número. Repare que nós temos duas coisas, dando origem a um binômio, tá? Agora, o trinômio, a mesma coisa. Quando um time ganha 3 vezes um campeonato, significa que ele tem 3 títulos. Ou seja, trinômio, ele vem de 3. Então, tem 3 nomes. É muito comum a gente encontrar isso na expressão x ao quadrado mais 2x mais 1. Ó, veja, eu tenho o x quadrado, eu tenho o x e eu tenho 1. Posso colocar também 2ax menos 5ab mais x. Tem três coisas distintas. Posso falar A mais B mais C e mais uma infinidade de exemplos. Então, monômio significa que tem um nome, binômio, dois nomes e trinômio, três nomes. Ou seja, um termo, dois termos e três termos. Cada situação dessa aqui, ó, é um termo. Então, aqui nós temos dois termos, né?
e aqui nós temos 3 termos, ok? A separação dos termos é feita pelo sinal de adição ou subtração. Vamos continuar aqui. Alguns cuidados, tá, gente? Repare que nós temos 4y² mais 5y menos 7y³. O camarada simplesmente vai fazer isso aqui, ó. 4y² mais o 5y menos o 7. Aí fala o seguinte, 4y mais 5y aqui daria 9, 9 menos 7 daria 2, né? 2y. Só que isso está errado. O cuidado que nós temos que tomar é exatamente esse aqui, ó. Repare que um recebe o nome de x², o outro recebe o nome de x², não, perdão, y², o outro recebe o nome de y e outro recebe o nome de y³, tá? São 3 coisas diferentes, porque um está elevado no expoente 2, esse está elevado no expoente 1 e esse está elevado no expoente 3. Então, é como se fosse escrever o nome Luiz. Tem gente que escreve Luiz com Z e tem gente que tem o nome com Luiz com S. São diferentes. Uma letrinha, um detalhe na letra faz a diferença entre os termos. Então, eles são termos diferentes, tá? Por que eu tenho que ficar atento sobre os termos, a igualdade dos termos? Porque aí nós conseguimos fazer a operação de mais e de menos. Vamos com calma. Veja aqui, ó. Eu tenho 4y² mais 5y menos 7y² mais 6y. Vamos pensar numa família. O meu nome é Leandro Ruiz, tá? Esse é meu nome. O nome do meu primo é Danilo Ruiz. Como que eu sei que ele é meu primo? Eu sei que ele é meu primo devido ao sobrenome. O sobrenome é igual, então ele faz parte da minha família. Aqui, nos polinômios, é a mesma coisa. Ó, eu tenho a família que tem o y² e aqui eu tenho o y². São da mesma família, tá? Agora, existe a outra família que faz parte do y, que não tem elevado ao quadrado. Isso faz parte de uma família. Quando é família, todo mundo se junta. Eu posso fazer a operação que se pede. Veja, eu tenho aqui, pegar a canetinha, 4y² e vou juntar com o outro y², que é o menos 7y². Eles são o quê? Eles são semelhantes, tá? Por que eles são semelhantes? Porque possuem o mesmo sobrenome, tá? Se possuem o mesmo sobrenome, eu posso fazer a operação de adição e de subtração. Então, nesse caso aqui, eu tenho 4y² menos 7y². Se for pensar em quantidades, eu estou devendo 3y², certo? Agora, veja esse outro. Eu tenho 5y mais o 6y, juntei tudo. Eu posso fazer a operação da adição? Posso. Por quê? Porque eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, é porque tem o mesmo sobrenome. E aí eu consigo fazer 5 mais y, 5y mais 6y, eu tenho 11y, ok? Então, simplificando esse polinômio, ele ficaria menos 3y² mais 11y. Vamos com calma, né? Talvez para alguns esteja meio confuso. Vamos ver algumas coisas sobre o que é polinômio e não é polinômio. O polinômio, gente, é todo número que possui uma letra ou se tem só o número, tá?
grosseiramente falando, né? Então, polinômio, veja, eu tenho o sobrenome. O sobrenome desses 5 é o x e o y cubo. Desse número 6 negativo, o sobrenome dele é x e y. É diferente, não tem o mesmo sobrenome, por causa do expoente. O expoente difere um do outro. E esse daqui é aquele que não tem sobrenome, né? Aquele que só tem um apelido. Veja, ele é um polinômio, tá? Ele é um polinômio. Agora, veja esse, eu tenho z elevado ao cubo. É o sobrenome do 13. Eu tenho 1 sobre 25. Isso daqui é um número racional, né? Nós podemos colocar ele na forma decimal. É um número comum. E ele possui o sobrenome. Então, ele é um polinômio. Agora, o que não é polinômio é aqueles números que têm expoente negativo ou que existe no denominador uma letra. Isso não é polinômio. Quando você pegar e encontrar um expoente negativo, caso tenha aqui um monômio, digamos assim, já não é. Por quê? Você lembra das propriedades de potências que nós falamos? Quando tem um expoente negativo, aquele número imaginário 1 que está embaixo vai para cima, e quem está em cima vai para baixo, né? E pronto. Veja, acabei de falar que não pode ter letra no denominador. Então, não é polinômio. Por conta disso, se o expoente é negativo e se tem denominador com letra, não é polinômio, tá bom? Vamos classificar os monômios, trinômios e polinômios, tá? O que nós temos que lembrar? Temos que lembrar que a separação de monômios para binômios, trinômios ou polinômios está na operação de soma ou subtração, tá? O que faz a separação deles é a soma ou a subtração. Aqui não tem soma e nem subtração, então ele é um monômio, tá? Ele é um monômio. Agora, veja, eu tenho a elevado ao cubo, eu tenho z elevado ao quadrado, que está multiplicando 3 aqui, e tenho um número. Está separado, 3 termos diferentes. Então, isso daqui nada mais é que um trinômio, tá? Beleza. Veja isso aqui, ó, 4y², 5y, 7y² negativo, 6y. Nós resolvemos essa conta. Nós falamos que o resultado daquela conta é menos 3y² mais 11y. Por quê? Eu vou fazer os termos semelhantes, né? Quem é semelhante, eu faço a conta, ó. Eu tenho 4y² menos 7y², eu fico devendo 3y². Eu tenho 5y e tenho 6y, no total eu tenho 11y. Então, na verdade, isso daqui nada mais é que um binômio. Beleza? E esse aqui, veja que eu só tenho 2 termos. O que faz a separação dos termos é a operação da adição, né? Então, isso nada mais é que um binômio. Tranquilo até agora, né? A gente sabe classificar o que é um monômio, um binômio, um trinômio e um polinômio quando ultrapassa 3 termos que não dá para simplificar, ou seja, que não dá para fazer a operação de soma ou subtração, ele é um polinômio, tá? O que significa os números e as letras de um polinômio? Bom, é simples. Nós temos 5 vezes o xy cubo. Como assim, professor? 5 vezes? Você repete 5 vezes esse termo, ó. 1, 2, na verdade, vamos colocar em soma, né? 3, 4,
5. Já pensou se toda vez que fosse falar 5xy cubo, nós teríamos que falar xy cubo mais xy cubo mais xy cubo? Não ia ficar muita coisa para falar ou para escrever? Nós simplificamos a escrita dele. Falamos que existe 5 vezes o quê? A letra x e o y cubo. E o 5, ele nada mais é que a parte numérica, tá? Também conhecida como coeficiente. Já a parte das letras, como estamos trabalhando com letras, né? Isso daqui nada mais é que a parte literal, tá? Essa parte literal é o sobrenome do monômio, do binômio, trinômio ou polinômio que você está trabalhando. Nesse caso aqui, nós temos um monômio, né? O monômio é o 5xy cubo. Pensando nisso, todo sobrenome, toda letra, né? Ele tem um expoente, e isso determina o grau de um polinômio. Exemplo, aqui nós temos 2x cubo y menos 5x elevado à quarta y cubo mais xy. Como que eu faço para determinar o grau de um polinômio? É simples, né? Nós determinamos o grau de acordo com o expoente apresentado. Ó, o monômio tem 5x elevado a 4, z cubo y, tem grau 8, porque nós somamos os expoentes. Então, aqui nós temos 3 e aqui tem 1. 3 mais 1. Esse monômio é de quarto grau. Já esse aqui, ó, x elevado a 4, y elevado a 3, nós temos um monômio, um termo, na verdade, né, de sétimo grau. E esse daqui é de segundo grau, porque acima deles tem o número 1, que não é usual escrever. 1 mais 1 é 2, ou seja, segundo grau. Ele vai ser de sétimo grau porque o maior grau apresentado foi 7. Então, ele pega o maior valor. Então, isso daqui é um trinômio de sétimo grau. Veja aqui, eu tenho esse exemplo. É de terceiro grau, porque eu faço 2 mais 1, terceiro grau. Eu tenho primeiro grau aqui. Aqui eu tenho quinto grau e aqui primeiro grau. Eu vou pegar o que possui maior grau. Ou seja, aqueles que pegam os expoentes e que dá o maior valor. É um polinômio aqui de quinto grau, tá? Então, para você determinar o grau de um polinômio, você vai somar os expoentes e vai pegar aquele termo que teve maior grau, tá bom? É bem simples. Vamos praticar um pouquinho aí. Talvez esteja tudo muito confuso, mas resolvendo o exercício, você pode dar uma clareada no seu entendimento. Veja aqui. Identifique nos termos dos polinômios a seguir a parte literal e o coeficiente de cada um. Então, aqui, ó, vou colocar como parte literal. A parte literal, nesse daqui, nós temos o x quadrado y, temos o xy, e aqui não tem nada. Mas o coeficiente, ou seja, a parte numérica, nós temos o 13, nós temos o 11 e nós temos também o menos 12, tá? Parte literal é as letras, parte numérica é os coeficientes, ou seja, os números. Vamos para a letra B. Ó, a parte literal. A parte literal são as letras. Temos aqui o x à quarta, temos o xy quadrado, temos o y e temos o x. São as partes literais. Agora, o coeficiente, ou seja, a parte numérica é o menos 8, é o 12, é o menos 5 e o menos 0,2. Ah, professor, precisa pegar o sinal? Com certeza. Se está apresentando que ele é negativo, coloque o negativo.
Por que que eu não coloquei mais 12? Porque quando é positivo não há necessidade, né? Vamos para a letra C. Ó, parte literal. A parte literal, simples, x, y. Já o coeficiente, nós temos o 0,01. Aqui, parte literal. A parte literal, nós temos o z, temos o x e o y, e aqui não tem nada. Já o coeficiente, nós temos 13, o 4 e o menos 1, tá bom? Tranquilo por enquanto, fácil encontrar a parte numérica, a parte literal, muito simples, né? Vamos ver outro. Qual o valor do perímetro da figura? Gente, nós temos que fazer o quê? A soma dos lados, né? O perímetro não é a soma dos lados? Só que os lados não têm só números, tem letras. Uma coisa, nós só podemos somar uma letra se ela for igual. Se ela não for igual, não podemos somar. Então, o perímetro vamos ver quantos números determinado pela letra X tem nessa figura. Tem 1x, 2x, com 2x é 4x, 4x com 5 é 9x, 10x, 13x, aqui fechou em 14x, um total de 14x. Precisamos colocar. Então, temos 14x. X é um número, só que eu não conheço, né? Agora, vamos somar a parte numérica. A parte numérica que nós temos deixa eu mudar a cor aqui, 2, 4, 4 menos 2 é 2, menos 2 é 0, mais 5 é 5, mais 2 temos 7. Então, a parte numérica nessa situação é 7, 7 positivo. Ah, mas, veja, ele é negativo. Por que que deu menos? Deu só 7, porque é negativo, ó. 2 mais 2, 4. 4 menos 2, 2. 2 menos 2, 0. 0 mais 5, 7. 0 mais 5, 5. 5 mais 2, 7. Tá bom? Vamos ver mais um exemplo? Aqui, dadas as figuras com suas áreas, determine a soma de todas as figuras. Olha, eu disse que a gente só pode fazer a operação de mais e de menos quando o sobrenome é igual. A melhor maneira da gente entender isso aqui é olhando para essas figuras. Veja, o x quadrado é totalmente diferente do x. Então, quantos x quadrados nós temos? Temos 1, 2, 3. Então, eu coloco aqui, ó, temos 3x quadrado. E quantos números x eu tenho? 1, 2. Então, eu coloco 2x. E o número 1? Tem 1, 2. Aqui, pronto. Tenho a expressão feita. Vamos classificar, né? Isso é um monômio, binômio ou trinômio? É claro. Trinômio. Trinômio, né? É um trinômio porque nós temos 3 termos. Já aqui, quantos x quadrado? Apenas 1. E quantos números? Tem 1, 2, 3, 4. 4 número 1. Isso nada mais é que um binômio. Certo? Vamos ver mais. Observando aqui, nós temos 1x quadrado, 2x quadrado, 3, 4, 5, 6x quadrado. É o total de x quadrado que nós temos. E de x, veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Tenho 6x. E o número 1? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. Fizemos o trinômio
tá? Esse é o nosso trinômio. Agora, um detalhe, esse daqui é menos x quadrado, né? Quantos menos x quadrado temos? Temos 4. Então, é menos 4x quadrado. Eu tenho uma quantidade de 4 unidades. E o x? Eu tenho 2 unidades. E o número 1? Eu tenho 4. Ou seja, mais um trinômio. Soma e subtração de polinômios, tá? Vimos que os polinômios, eles possuem os coeficientes, que são os números, e a parte literal. A parte literal nada mais é que a variável. E vimos vários exemplos também que alguns só têm o número. Ele recebe o nome de termo independente. Por que termo independente? Porque ele não está dependendo de nenhuma letra, né? Então, quando nós falamos em adição e subtração de polinômios, nós temos que ficar bem esperto com o coeficiente e com a parte literal. Por quê? O procedimento é utilizado na adição quando se tem termos semelhantes, tá? Então, o que faz a separação desses termos? O sinal. Veja aqui, ó. Esse exemplo eu já usei com vocês no slide anterior e estava 4y² menos 7y². Para você fazer as operações de adição e subtração, eu gosto de separar em termos iguais, tá? Então, vou separar aqueles que são iguais e copiar aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho... Opa, não era para passar. Eu tenho 4y², então vamos colocar 4y² e copia o outro y², que é o menos 7y². Veja que são iguaizinhos, possuem o mesmo sobrenome. Já o outro, ele tem 5y e o outro é 6y. Podemos falar que são termos diferentes, possuem um sobrenome diferente. Então, aqui nós temos o 5y e o 6y. Você vai separar. Quando você faz a separação, fica fácil de você fazer a operação dele, seja adição ou subtração. Fica mais simples de executar. Os termos são semelhantes, faz a conta. 4 menos o 7 é menos 3. Só que é menos 3 o quê? y². Aqui, 5y, 6y, 5 mais 6 é 11. 11 o quê? 11y. É só você fazer a separação que fica muito mais fácil. Veja aqui, ó, vamos considerar essa representação geométrica. Aqui nós temos a medida x. Aqui eu tenho uma medida 1, e essa medida x. E aqui eu tenho a medida 1. Se eu pensar na área, nós sabemos que para calcular a área, nada mais é que a base vezes a altura, né? Então, se eu pegar a área do vermelho, é x vezes x. Bases iguais na multiplicação, somos expoentes. A área aqui é x². Olha o outro aqui, ó, tem o área igual a base vezes altura. A área é o quê? 1 vezes x? É x. Está aqui, ó. A área é a base vezes a altura. 1 vezes 1 é 1. Está aqui. Então, a soma dessas figuras nada mais é que o x² mais o x, ou posso falar também 1x mais 1. Eu não consigo fazer a soma porque nós temos nomes diferentes. Não faz parte da mesma família. Veja outro exemplo. A gente pode representar esse modelo aqui, ó. x², aí eu tenho x, 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 1 e 1. Se eu for somar, eu só posso somar aqueles que são semelhantes, né? Se são semelhantes, esse daqui, ó, x² mais
o 3x mais 2. Nós contamos a unidade, tá ok? Ó, mais um exemplo, veja. Eu tenho o x quadrado, tenho o x quadrado e o x quadrado. Aqui eu devo 1x, eu devo 1x, eu devo 1x. E aqui eu tenho 1. Eu só posso fazer a operação de adição e subtração se eles forem iguais, se têm o mesmo sobrenome. Aqui são iguais, ó, as figuras são todas iguais. Logo, eu tenho 3x quadrado. Eu posso somar 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Já aqui eu já não posso. Aqui eu também posso, mas eu não posso somar com esse, claro. Menos x com menos x fica menos 2. Menos 2 com menos 1 vai dar menos 3. Então, na verdade, aqui, ó, nós temos menos 3x. Então, a representação aqui está errada. É menos 3x. Né? O quê? Mais 1. Nós temos que fazer a regra de sinal. Isso fica como 3x quadrado, mais com menos fica menos mais 1. Ok? Ó, mais um exemplo, veja. Eu tenho 2x quadrado, ó. 2x quadrado. Eu tenho 2x, beleza. E aqui eu tenho menos 3. Ó, menos 1, menos 1, menos 1. Peguei esses aqui, ó, para representar o que nós estamos vendo agora. Por outro lado, eu tenho menos 3x quadrado, né? Eu posso pegar menos 3 quadradinhos aqui, ó, do x quadrado. Eu posso pegar esses 3. Aliás, fiz errado aqui, gente. Ó, perceba uma coisa, é que não está em vermelho. Vamos fazer o seguinte, ó, deixa eu refazer. Menos 2x quadrado. Então, 2x quadrado nós temos aqui, ó. Aliás, mais 2x quadrado, ó. 2x quadrado, 2x quadrado. Perfeito. 2x, x, x. E menos 3, ó, menos 3, então é menos 1, menos 1, menos 1. Totalizando, menos 3. Perfeito. Veja o outro. X quadrado. Tá aqui, ó, x quadrado. Menos 3x. Então é menos x, menos x, menos x. Mais 2, ó. Então, forma o nosso trinômio, tá? Ó, em alguns casos, os termos semelhantes podem conter mais de uma variável. Vamos efetuar a soma de 8x² y mais 4y com 8x² y menos 4x² y menos y. Aí fala, minha cabeça explodiu, entendi nada. Vamos com calma, vamos com calma. Vamos pegar esse primeiro aqui, ó, esse aqui, tá? Então, 8x² y, ele é negativo, mais o 4y, perfeito. Peguei o primeiro. Vou até fazer o outro de uma cor diferente, ó, esse aqui. Então, fazer o quê? Fazer a soma, né? Então, mais, vou colocar até entre parênteses, o 6x² y menos o 4xy² menos o y. Perfeito. Eu só posso fazer a conta de mais e menos se eles são semelhantes, né? Vou marcar aqui quem são semelhantes. Aqui eu tenho 8x² y. Aonde temos x² y? Aqui. Pode ser que as pessoas se confundam nesse aqui, ó. Vai falar, é semelhante. Não é semelhante. Não é semelhante porque esse aqui, o x está elevado ao quadrado. E esse é o y que está. Então, não é semelhante, tá? Viu que é semelhante? Escreve, ó, menos 8x² y mais
6x²y. Vamos procurar outro semelhante. Outro semelhante, no caso aqui, que nós temos, é o y, ó. 4y e temos esse y. Eles são semelhantes, né? Porque tem o mesmo expoente. Colocando na ordem aqui, ó, mais 4y menos y. Ah, professor, e o outro? O que que faz? Bom, ele não tem semelhante, então só copia ele, ó. Menos o 4xy². Ele não tem semelhante. Você vai fazer a conta com aqueles que têm. Então, nós temos menos 8 mais 6 é menos 2. O quê? x², y. Aqui eu tenho 4y menos y, fica 3y. E o que sobrou, você copia. Pronto, fiz a operação de mais e de menos dos polinômios. É fácil, é só você fazer a separação deles, deixar bem organizado, tá bom? Veja outro exemplo aqui. Esse é legal. Esse daqui é muito comum as pessoas cometer o erro na regra de sinal, tá? Vamos considerar esse trinômio aqui, o menos 2x² mais o 5x menos o 2, e eu estou fazendo menos. Menos quem? Tudo que está dentro do parênteses. Então, eu estou fazendo menos 3, estou fazendo menos 3, estou fazendo menos 1. Preciso aplicar a regra de sinais. Aí você faz menos com esse 3, fica menos 3x. Vou até fazer em outra cor para dar um destaque. Deixa eu pegar a borracha aqui. Vai ficar... Vou pegar a canetinha. Vai ficar menos 3x². Aí você faz menos com esse menos 3x². Fica mais, porque menos com menos é mais. 3x². Ó, menos com menos fica mais. Mais o quê? Mais 1. Agora você pode fazer a conta. Separa os semelhantes. Então você vai lá, pega... você pode fazer bolinha, pode fazer quadrado, pode usar marca-texto, o que você quiser. Separa os semelhantes. Olha, esse tem o x², esse também tem o x². Deixa ele separadinho, bonitinho. Então vamos separar. Por que não podemos separá-los? Ó, menos 2x² mais 3x². Perfeito. Agora eu vou separar outros que têm o mesmo sobrenome. X, aqui não tem nenhum x. O número, vamos separar os números então. Vou até mudar a cor aqui, ó. Eu tenho menos 2 e o mais 1. Deixa separado. Vamos separar eles. Menos 2, mais 1. Sobrou quem? O 5x e o menos 3x². Ora, eles não têm semelhantes, devo apenas copiar. Então, mais 5x menos 3x², tá? Vou fazer a conta aqui. Menos 2 mais 3 é menos 1. Menos 1 o quê? x². Menos 2 mais 1 é menos 1. Não tem sobrenome e o resto copia. 5x menos 3x². Aliás, cubo, né? 3x². Professor, pergunta, a ordem dos termos tem algum problema? Posso deixar fora da ordem que está a sua? Claro que pode, não tem erro. Pode, a ordem, ela pode ficar o 3x³ primeiro, no meio, tanto faz. Mas é muito comum você fazer a escrita de acordo do maior expoente para o menor expoente. Então, bonitinho, ficaria assim, ó, menos 3x³ menos 1x² mais 5x menos 1. Aí, repare que nós estamos saindo do maior expoente para o menor expoente. Eu saio do 3, 2, aí eu venho para o 1
e aqui eu venho para o zero, né? Bom, gente, era isso que eu queria explicar para vocês sobre adição e subtração de polinômios. Confesso que foi bastante coisinha, foram uns 40 minutos de muita informação, só que o assunto é bem simples, tá bom?